Olá, amigos, tudo bom? Estamos aqui novamente para a nossa meditação de pôr do sol, 19º pôr do sol do ano de 2020, 8 de maio, e temos hoje uma pioneira, pode-se dizer assim, com um outro aspecto bastante importante também, que mostra a força do Evangelho, a força da pregação do Evangelho quando empregado corretamente, né? Então, mulheres na obra do Evangelho, já que estamos aí próximos do domingo que o mundo pelo menos comemora o Dia das Mães, então é uma data muito especial. Muitos têm aí um agradecimento a fazer a essas guerreiras, né? Pode-se dizer desta forma. Então a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola a destrói com as suas próprias mãos. Provérbios 14, verso 3. Uma mulher na Pensilvânia, nasceu na Pensilvânia, o nome era Sarepta Miranda Irish Henry. Sarepta nasceu na Pensilvânia, 4 de novembro de 1839. Ela se casou ela se casou em 1861 e nesse casamento ela teve 3 filhos. Infelizmente, depois de 10 anos do casamento, o marido faleceu. E ela acabou desanimando de umas coisas e se animando, focando as suas energias para outras. Então lá, por volta do final dos 1800, né? Ela começou a brigar por conta de temperança. Ela era uma ativista, ela se tornou uma ativista pró-temperança. O que era essa ativista pró-temperança lá na época? Aquelas pessoas que lutavam para que não fosse tão aberta a questão, por exemplo, do alcoolismo, que era visto por uns até como remédio, mas que fazia muita coisa ruim, tinha muitas coisas ruins. E ela começou a juntar mulheres, depois que ela encontrou um de seus filhos num bar, ela começou a juntar mulheres para ir protestar contra esses bares, contra essas destilarias, essas vendas, que tanto mal faziam para a sociedade. E aí ela acabou formando uma guerra, né, contra essa corrente, um ramo muito poderoso, né, sempre foi. E ela, lutando por temperança, acabou ficando doente por conta de tantas batalhas que tinha, né? A gente sabe que o psicológico, quando muito debilitado, quando muito esforçado, sem descanso necessário, sem o cuidado necessário, ele acaba atingindo o corpo e por conta disso a pessoa acaba ficando doente. Foi o que aconteceu com ela. E foi aí que ela teve o seu contato com o ensino adventista. Ela foi para uma clínica, né? Ela foi para o sanatório adventista de Battle Creek para se tratar, e ela já estava praticamente desenganada. E milagrosamente ela se curou por conta dos remédios naturais, por conta do cuidado, por conta da atenção que recebeu, do descanso que teve, né? E ela começou nessa época a conversar por cartas. Ela conheceu tia Ellen e ela começou a conversar com a tia Ellen por cartas, né? E tia Ellen começou então a direcionar toda essa força que ela tinha, toda essa força mental que ela tinha. E aí ela começou a fazer o quê? Então ela começou a fazer um outro tipo de ativismo. Ela começou então a chamar as mulheres para o trabalho missionário, para o trabalho de evangelismo. E ela começou a dedicar a sua vida para fazer com que mulheres lutassem por ter uma vida com missão. Não simplesmente viver uma vida em prol do evangelho, mas se você é uma mulher dona de casa, você pode ser uma dona de casa com missão. Se você é uma esposa, você pode ser uma esposa com missão. Se você é casada, se você tem os seus filhos, independente a vida que você tenha, você precisa viver essa vida como uma missão por Cristo. E ela começou, então, a focar as suas energias nisso, e por conta dela, a gente teve no movimento adventista
o início do Ministério das Mulheres. Olha só que interessante. Por conta do esforço que ela fez. Ela faleceu em 16 de janeiro de 1900. É isso mesmo? Ela morreu em 16 de janeiro de 1900. E ela deixou aí todo esse legado de esforço, de trabalho que as mulheres têm, né, de sobra para fazer, né? Não é questão de pregação do evangelho, questão de missão, não é homem, mulher, novo, velho, jovem, idoso. É questão de querer fazer o evangelho. E as mulheres, por muitas vezes, quando mal interpretada a Bíblia, as mulheres acabam tendo um papel de submissão. E uma submissão do ponto de vista errado, né? A gente sabe que a submissão bíblica não existe, na submissão bíblica não existe desigualdade. Precisa estar alinhada à submissão bíblica. Então, tudo que seja desproporcional está errado. Tá bom? Então, a gente tem na vida de Sarepta uma grande lição para as nossas vidas e também para mostrar aí para as nossas mulheres que sim, elas são fortes, independente de serem mães, irmãs, esposas, amigas, conselheiras. As mulheres que nós temos na nossa vida são mulheres fortes, elas podem fazer muito pelo Evangelho. E tem aqui: vão as mães ter com Jesus em suas perplexidades, acharão graça suficiente para as ajudar no cuidado de seus filhos. As portas acham-se abertas para toda mãe que queira depor seus fardos aos pés do Salvador. Então o Senhor Jesus tem também um carinho muito especial e muita força guardada para dispor a essas mulheres, tá bom? A você, mulher. Então que Deus abençoe a sua vida, que o sábado seja abençoado, que possamos sempre dedicar o nosso tempo a Ele pela volta dele, o mais breve possível. Deus abençoe.